Ora viva, sintam-se por mim cumprimentados. Eu sou Altafo Ibrahimo, a sua melhor companhia para todas as terças-feiras, pelas 16 horas, aqui nos Diálogos Educativos, onde palavras iluminam caminhos, na Mindcast TV. E eu, como disse, que traria dois convidados de luxo para debatermos sobre a importância da educação para o desenvolvimento do país. Sabemos muito bem que a educação desempenha um papel bastante crucial em Moçambique, e porque também contribui significativamente aquilo que é o desenvolvimento econômico do país. Nós trazemos essa temática aqui para debater, porque sabemos que é de veras interesse para a nossa sociedade. E para falar sobre este tema, eu trago do meu lado esquerdo o docente universitário Teodoro Reis, e do meu lado direito trago o Amos João Bié, assim é que é, formador e também estudante de estatística aplicada. Se eu não estiver em erro, sinta-se por mim cumprimentado, seja bem-vindo ao nosso Diálogos Educativos. Muito obrigado, boa tarde. Cumprimentar o pessoal aí em casa que estiver a assistir, cumprimentar ao nosso apresentador aqui. Nós estagiário, isso mesmo, o João Bié, pois é. Finalista, estudante do curso de licenciatura em Estatística Aplicada pela Universidade de Eduardo Mondlane e também formador. É isso, obrigado, espero que tenhamos um debate à altura e, acima de tudo, enriquecedor para o povo aí em casa. Muito obrigado, seja bem-vindo, Dr. Teodoro Reis, um prazer lhe ter aqui. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite feito e acredito que é uma oportunidade para poder não só a gente procurar trazer aquilo que é o contexto real do tema que nos é apresentado, e também agradecer por esta oportunidade de dizer que nós estamos aqui para poder trazer esse conhecimento sem defeitos, sem mácula, e para, acima de tudo, garantir que o convidado em casa esteja muito a par e possa aprender muito conteúdo com aquilo que nós vamos trazer aqui. Obrigado. Muito bem, muito obrigado pela vossa apresentação. Sem mais delongas, nós vamos tocar pelo primeiro ponto, que é a educação como ferramenta para a redução da pobreza em Moçambique. Eu gostava de perceber da vossa parte, o sistema educacional realmente está a preparar jovens para a redução da pobreza em Moçambique? Nós vamos gostar de ouvir primeiro da sua parte, Dr. Teodoro Reis, a quando dessa questão. Bom, a primeira coisa que nós primeiro devíamos partir do princípio é procurar saber, numa estimativa, nós podemos começar, por exemplo, dos pequenos bairros, podemos começar das pequenas cidades, assim como província. Qual é o resultado que nós estamos a ter exatamente na educação? E como é que nós podemos mensurar este resultado? Porque se nós formos a partir do princípio, nós sabemos que a educação é a principal arma que nós temos para poder trazer desenvolvimento no país. Mas se esta arma, que é a educação, que traz o desenvolvimento no país, não começar primeiro pelos bairros, pelas cidades, pelas províncias, não tem como nós trazermos aqui uma estatística real daquilo que é o desenvolvimento que tem estado a trazer. Mas também aqui há alguns fatores que pode se abrir. Precisa saber o contexto em que nós encontramos, o contexto que se encontra a nossa educação, e bem se este sistema é adequado para aquilo que é a nossa realidade. Se nós formos a ver o sistema próprio nacional da educação, há alguns institutos que foram banidos, nós já não temos hoje em dia. Por exemplo, nós estamos a falar de institutos técnicos básicos, institutos comerciais básicos, que nós não conseguimos. E lá nós tínhamos, a partir de uma certa fase, já tínhamos instrumento para nós aplicarmos no campo de trabalho. Então, como é que nós vamos aplicar aquilo que nós aprendemos se nós nem temos primeiros instrumentos para nós aplicar? Nós podíamos começar por aí. E também outra questão que nós podemos também colocar, será que, por exemplo, só com o nível médio que eu adquiro já é suficiente para eu poder aplicar no mercado? Quem hoje coloca lá um currículo e tu somente precisas ter 12ª classe e tu já podes começar a trabalhar. Então, esses são outros fatores que nós devemos analisar e separar ponto a ponto para nós avaliarmos se realmente este sistema nacional pode trazer algum benefício para a nossa educação.
Muito bem. Desse lado, Amos, o que é que vai nos dizer aqui ao quando deste ponto de partida para o nosso debate, a nossa conversa? Bom, é uma questão pertinente. Primeiro, eu gostava de dizer que nós temos que entender, afinal, qual é a origem, o objetivo ou o que é isso de educação, né? Exato. Bom, a educação nada mais, nada menos que um processo pelo qual os indivíduos passam para adquirir conhecimentos, habilidades, valores e culturas. Então, e esta educação já existia desde os tempos, desde as primeiras sociedades, né? Mas depois civilizações como acho que as egípcias, as romas, as civilizações como a grega, trouxeram sistemas mais sofisticados ou mais organizados de educação. Agora, um dos objetivos da educação, né, para o desenvolvimento do país é isto mesmo que fizeste, a questão, a redução da pobreza. Então, a questão vai muito de acordo com aquilo que são os pressupostos da educação. Bom, primeiro dizer que concordo com o meu colega painelista aqui, que nós temos que ter um objeto mensurável, ou seja, nós temos que quantificar para saber dizer se de fato a educação no país está a contribuir para a redução da pobreza ou não. Não obstante a isso, por causa da nossa situação, ou seja, eu sou moçambicano, vivo em Moçambique, acredito que nós podemos ter uma estimativa, posso chamar assim de um teste informal. A nossa visão geral, o nosso cotidiano já sugere alguma coisa. Bom, eu acredito que não. É só primeiro nós vermos que, veja só, vamos para as instituições superiores. Quantos licenciados nós temos por aí sem empregos? Não estou a dizer que em países afora não existem licenciados sem empregos. Claro. Mas a nossa situação é bastante agravante, está-se a chorar muito. Segundo, esquecendo um pouco da universidade, nunca ouviste, já ouvimos por aí nas redes sociais a dizerem atualmente que até para varrer estrada requer 12ª classe. Acho que já ouvimos, até para varrer estrada requer Já ouvimos a 12ª classe. Então, nós estamos a dizer o que é com isso? Quantas pessoas têm a 12ª classe ou quantas pessoas têm a 10ª classe e não conseguem varrer a estrada? Bom, eu acho que também tem a ver com o governo, a coisa de... Eu já disse que não concordo, ou seja, para mim a educação não está a reduzir a pobreza em Moçambique, mas tem a ver também um bocado com o governo, ou seja, a formação acadêmica, a formação universitária não atende às necessidades do mercado. Isso. Nós estamos a ser formados por livros antigos, estamos a ser formados por conhecimentos antigos que não atendem à evolução, ou seja, às necessidades, aquilo que o mercado quer. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu tenho um amigo, não vou aqui citar nomes, que está a estagiar. Está a estagiar e ele está a ter dificuldades que a empresa, no entanto, acha... um absurdo, quer dizer, não se justifica um aluno universitário que se diz finalista e não consegue, por exemplo, mexer no Excel, mas isso também tem a ver com o sistema de educação. Tu estás ali, estás a ser formado como engenheiro informático, quer dizer, na tua própria universidade tu não tens acesso a um computador. Não atendendo às necessidades do mercado, não tens automaticamente trabalhadores qualificados. Não tendo trabalhadores qualificados, não tens mão de obra impulsionadora. Claramente não há um avanço aí econômico. Então, automaticamente, para mim... Queria dizer alguma coisa. Se o Altaf me permite, há um ponto aqui que o meu colega do painel teve aqui a abordar. Se nós formos olhar hoje, poucas pessoas estão interessadas realmente em adquirir conhecimento. Eu vou pegar num ponto, ele falava aqui de quantas pessoas, por exemplo, alguém que fez uma formação, mas não sabe mexer com o Excel. Isto por quê? Porque nós temos uma orientação que, olha, eu só preciso do papel para poder subir de carreira no meu no serviço. Mas vamos ver, aquilo que são competências, são conhecimentos, são habilidades que ela devia adquirir, ela deixa de lado porque apenas quer ter um 10, um 12 para passar e no final das contas aqui eu já tenho o meu certificado. Porque na mesma, se for uma média 10, não vai mudar. Ele já é doutor, é licenciado e é formado. Estamos a assumir que o problema começa daí, em que se para ter um salário superior depende simplesmente de um papel que te autoriza ou qualifica para um determinado nível, só o papel. Nós estamos a dizer que depende de competências. Okay. Isto já é um dos principais problemas. Isso. O que o Amos também trouxe aqui, que aquilo que estamos a ser ensinados
não vai de acordo com a realidade que se encontra em Moçambique. É desproporcional àquilo que é a realidade. E com certeza esse é um dos maiores problemas existentes. Sim, sim. Isso acontece muito porque enquanto nós mesmos estava aqui a falar no backstage, nós comentamos um aspecto que nós podemos ver muito, que tem a ver com a questão de falta de um sistema antes da gente entrar na universidade, que pudesse a pessoa se descobrir qual é a minha vocação, qual é a minha inclinação, para que daí eu possa poder treinar, adquirir conhecimento, para que eu possa aplicar no mercado de trabalho. Olha, muitos de nós, quando vamos para o mercado de trabalho, vamos entrar lá meio que às cegas. Por quê? É aquilo que a gente pergunta: por que eu tenho que aprender análise matemática? Por que eu tenho que aprender integrais? Por que eu tenho que aprender estatística? Onde é que eu vou aplicar na prática isso? Surgem memes que dizem: está aqui, estou a trabalhar e não usei raiz quadrada hoje. Tá a perceber? Não, mas pelo contrário, quem entende de fato a matéria e sabe, aquilo tem uma aplicação prática, mas para quem sabe que não é a inclinação dela, não vê nenhum motivo, nenhuma motivação de aprender aquilo ali. Pelo contrário, é uma dor de cabeça. Agora, eu vou partilhar aqui uma experiência. Quando nós entramos na faculdade, eu recordo que a minha turma era por volta de 28, mas até no quarto ano só sobramos 4. Mas por que isto acontece? Muitos, na verdade, vão com uma ideia, mas encontram que a realidade é diferente. E isso também não difere muito do mercado de trabalho. Porque tu não vais dizer que eu vou fazer um curso de licenciatura em informática para ir ficar no computador só digitar. Mas eu sou engenheiro informático e nós sabemos pela engenharia informática existe toda uma infraestrutura, existem várias dimensões, existe a parte do hardware, a parte do software, a parte da administração de rede, de base de dados. Então, supõe que esta pessoa tem competência e qualificações para estar naquele mercado de trabalho, mas no entanto, e também, claro que vem outra questão: será que não é por a falta de emprego no mercado, por não ter assim uma oferta melhor, acaba pedindo alguém apenas só vai fazer digitação, lançamento de dados apenas no Excel? Porque também temos essa questão. Então nós temos que pegar as duas vertentes. Eu penso que as duas coisas estão alinhadas. Nós precisamos ter um mercado competitivo que ofereça oportunidades e ao mesmo tempo, para que a gente não aumente as estatísticas de ser mais um licenciado, pessoas que já sabem que ao sair daqui eu vou passar por um treinamento e já vou ter um lugar no mercado para poder aplicar aquilo que eu aprendi. Acaba aqui levantando um ponto de grande importância, que é a orientação vocacional. Porque eu acredito também que, trazendo este ponto, ou melhor, se olhássemos mais para esta questão de orientação vocacional, em que você já sabe que quero ser informático, ok? Quero trabalhar com computação e todas estas questões. Concorres, UEM ou qualquer faculdade, não consegues. Ou podes até conseguir se formar, ser um engenheiro informático, não conseguires ser empregado em alguma atividade do seu ramo. Podes ser empregador, porque é uma coisa que você gosta, ok? Certo. Estamos a dizer que se você entra na medicina, sem bem gostar da medicina, caiu ali porque teu pai ou tua mãe ou teu familiar te induziu a fazer aquele curso, terminas, não consegues emprego, qual é a possibilidade de você abrir uma clínica? Muito bem colocada. Não precisamos ir para muito longe. É um pouco aquilo que nós podemos aprender. O dono da Microsoft, o Bill Gates. Exato. Nós vimos que o Bill Gates, ele não era o melhor aluno, mas ele se tornou o dono da maior companhia de sistema de todo mundo, que é a Microsoft. E ele diz que eu contratei o melhor aluno, que era o colega dele. Então, veja, isso já traz aqui, olha, por mais que a gente não tenha conhecimento e habilidade, mas isso também vai abrir outro ponto, Altaf, se me permite, tem a ver com a questão de nós já passamos por um processo de treinamento desde cedo. Vamos lá, vamos pegar aquele exemplo que a gente vai encontrar à nossa volta. Nós sabemos hoje, quando nós vamos para alguns armazéns, estamos a falar sem querer com isso falar de forma discriminatória, aqueles que vêm dos outros países e vêm cá abrir uma mercearia, eles lá tu vais ver a mulher, o pai
e os filhos. E os filhos desde sempre já aprendem como é que o negócio funciona. Ou seja, eles desde cedo já estão a aprender aquilo que nós chamamos de gestão financeira, que muitos de nós não temos esse conhecimento desde cedo. Então, aí já entra mesmo aquilo que é o ponto. Como é que qual é a importância da educação no desenvolvimento de um país? É preciso saber que estes aqui também estão a passar por um processo de aprendizado. Exato. Que amanhã vai aplicar e vai trazer algum benefício, e são esses que também ajudam na contribuição de receitas para o Estado. Se nós formos já ver, porque eles também têm que tirar a sua parte como é que se diz? Está aqui já a fugir-me o nome. Para pagar os impostos, eles também são contribuintes, também devem pagar os impostos. Não, mas veja que esses filhos, essas crianças aprendem já desde cedo a fazer isso. O mesmo nós tínhamos há algum tempo, nós se formos para os campos, era normal nós vermos pais que desde cedo ensinavam os filhos como a cuidar, fazer criação de gatos, cuidar da terra. Exato. É uma educação, aquilo é um aprendizado que começa desde cedo, que quando o pai partir, ele vai dar a continuidade do legado, mas há uma tendência, apenas nós olhamos para a educação no sentido de escrever e ir para uma faculdade. Então, há uma banição. Perdão. Tanto que só para complementar o que está a dizer, na verdade, ele está 100% certo, porque veja uma coisa, a educação, quando eu estava a falar, por exemplo, dessas novas civilizações, eles só vieram implementar a educação de forma formalmente, porque convenhamos, nós sempre tivemos um sistema de educação que era mais oral. E que eu estás a dizer, por exemplo, que a criança vem para aqui com os pais, sejam paquistaneses ou chega aqui, ele aprende o negócio. É uma forma de educação. Está a adquirir conhecimento, está a adquirir habilidades. Então, e esta forma de educação também é válida. Também é válida, porque nós temos aqui 3 tipos de educação, que é a educação formal, dada nas universidades, nas escolas, centros de formação, a informal, que é no cotidiano, no dia a dia, com a família, a comunidade, e também temos a não formal, né? Que são esses centros técnicos, que têm um objetivo específico, né? Capacitações, nesse caso. Bem, então estamos aqui a assumir que esta análise que estamos aqui a trazer a quando da importância da educação para o desenvolvimento do país, nesse caso que trouxeram aqui algumas abordagens que envolvem a falta de treinamento, que acabaram aqui mencionando, a falta de treinamento desde cedo, que conduz ao estudante, ao indivíduo, a poder se posicionar na sociedade de modo a lhe permitir criar um autoemprego e tudo isto mais, que são elementos que podem naturalmente contribuir para aquilo que é a redução da pobreza. Sim. Isso. Bem, Amos, como estudante, eu gostava de perceber da sua parte, acredita que as infraestruturas, nesse caso a estrutura da escola influencia para que o estudante para o melhoramento da qualidade do ensino? Estamos a dizer que se uma UM tem salas com vidros partidos ou paredes estragadas, o que pode não ser o caso, mas também tem delegações da UM que eu já testemunhei isso, influencia para a qualidade do ensino? Claro, nitidamente. Bom, existem estudos feitos, por exemplo, pela ciência. Houve um cientista, não me recordo o nome, mesmo na área da estatística, ele fez um estudo. Chegou numa empresa e nessa empresa queriam aumentar o nível de produtividade. Então eles fizeram um estudo. O nome do estudo era quais são os fatores que influenciam no desenvolvimento da produtividade dos trabalhadores. Chama-se Estudo de Hawthorne, de Elton Mayo. Não sei. Mas, então, esse estudo, o que é que eles faziam? Viam-se, por exemplo, a cor da parede, a temperatura do ar-condicionado, a intensidade da luz, se esses fatores influenciam para o desenvolvimento. Agora, eles chegaram à conclusão que sim, existem alguns fatores que de fato influenciam. E veja só, se até esses fatores influenciam, claramente que na educação não precisamos chegar na universidade. Nitidamente, veja só, onde existe o maior índice de analfabetismo no país? No país? Uma reflexão. Uma zona, zona... Zambésia é a província com o maior índice de analfabetismo em Moçambique. Em Moçambique, pode ser, especificamente em zonas rurais. Pois é. Veja só,
Claramente, não vamos discutir aqui, porque existe uma disparidade na zona sul, centro, norte de escolas. Cá existem mais escolas, lá existem mais escolas, mas lá também existem escolas. Lá existe um maior índice de analfabetismo, poucas crianças, e veja só, esse nível de analfabetismo, eu estava a ver umas estatísticas, notam que a maioria das crianças desistem depois de terceira classe. Depois da terceira classe desistem. E existem fatores que influenciam. Imagina só, tu achas que está a chover, existe uma tempestade, não tens teto, não tens carteira, tem água no chão, como é que vais estudar? Não há condições. Um sol de 40 e tal graus, estás debaixo de uma árvore, não existem condições. E essas condições influenciam claramente para a desistência. As pessoas acabam desistindo. Não vamos para longe. Se me permita, moço, cortar fica à aqui. vontade, fica à vontade. Eu seria um pouco provocativo. Eu ia lançar uma questão um pouco provocativa para o nosso moderador principal, sim. Altaf, olha, não precisamos de ir para a faculdade. É só nós olharmos as nossas escolas. Nós temos escolas hoje que não têm carteira. Não tem carteira, as crianças não têm um quadro. Para eles sentarem, precisam carregar blocos, precisam levar cadeiras de casa para sentar. Logicamente que aquilo afeta no desempenho. Vamos ver uma criança que está a estudar na cidade, que tem carteira, tem condições, tudo mais, e a criança do campo não tem condições, porque primeiro vai ter que sentar no chão, não temos carteira. Por coincidência, um país onde temos tanta madeira, não temos carteira. Segundo, não tem quadro em condições, como dizem, as salas são embaixo de uma árvore, ok? Então, antes de nós chegarmos a uma universidade, nós precisamos saber que já mesmo na base já há deficiências que podem contribuir para o não aproveitamento. Afeta-se, eu também concordo, para o não aproveitamento a 100% daquilo que a criança aprende na escola, porque dias de chuva aí está, é preciso interromper as aulas porque não existem condições reunidas para poderem ter aulas. São por aulas causa de horas desta situação. perdidas. Isso mesmo, então tem esses para... fatores também. Exato, só para concluir mesmo, a infraestrutura, até vou dizer o mesmo nome, infraestruturas precárias. Influenciam claramente. E eu penso que com relação a essa abordagem, eu não sei de onde é que parte, vocês poderiam me ajudar, mas eu penso que há uma falta de auscultação. Não sei se vocês concordam comigo, há uma falta de auscultação das necessidades reais do povo moçambicano, na verdade. Porque nós podemos testemunhar várias notícias do presidente Xixi ofereceu 500 carteiras à população de Matutuíne, ou uma escola secundária de Matutuíne. Mas o que é que nos garante? Ou podemos também ver notícias de que o pessoal de Matutuíne está com falta de água há uma semana. Isso. Como é que ofereceu-se carteiras a pessoas que não têm água? Muito bem visto. Não seria peço para que me ajudem. Seria propositado essa questão de aplicar os recursos em locais ou em situações em que não são necessárias? Bom, é assim. Eu sou da opinião de que para todo fim existe um início. Bom, antes mesmo de chegarmos aí na educação, eu acho que existem coisas que... É assim, ninguém vai para a escola de estômago vazio. Exatamente. Não há aproveitamento. Isso. Não há aproveitamento. Agora, tu estás a levar, por exemplo, 500 carteiras para Matutuíne, um sítio onde não existem salas em condições. Estás a levar 500 carteiras para uma população que tem serviços, falta de serviços básicos. De saneamento, alimentação. Exato. Claramente que não faz sentido. Epá, eu não sei qual é o critério usado pelo Estado ou pelo governo para por exemplo, a questão que estás a dizer, estão a levar materiais ou estavam a levar com isso? Carteiras, por exemplo. Carteiras no lugar de... É um exemplo. Sim. Porque acontece muito. Eu queria que vocês me ajudassem a perceber a necessidade disso, porque tudo nos conduz à educação para a redução da pobreza, nesse caso, ok? Exato. Então, queria entender se uma situação do gênero acontece. Estamos a dizer que existe falta de água, porque saneamento e tudo isto mais numa determinada zona, em que possivelmente também um dirigente ou um governante foi lá e ofereceu carteiras. Então, é isso mesmo que eu estou a dizer. Se é necessário suprir necessidades básicas. Necessidades básicas. Então, essa falta de aplicação
estão a suprir uma necessidade secundária, nesse caso, estão a suprir uma necessidade secundária. Ok, que a educação é importante, mas ninguém vai à escola com fome ou com sede. Claro. Então, temos falta de água há uma semana, vamos oferecer 500 carteiras, seria propositado? Olha, Altaf, é muito bem visto e tu até colocaste de princípio, será que é falta de auscultação? Olha, eu penso que para todo princípio é preciso a gente fazer um estudo de caso, ver, na verdade, qual é a real necessidade de cada canto que nós vamos encontrar. Exatamente. Porque se nós formos a ver, o que traria se nós tivéssemos, por exemplo, uma auscultação? Se nós vamos fazer, por exemplo, nós sabemos a província de Maputo é grande, temos a área da cidade de Maputo e temos Matola, Maracuene, etc. Nós podíamos fazer, podia existir um plano que pudesse fazer uma auscultação ao nível das escolas que estão localizadas no distrito da Matola, ver quais são as escolas quais são as necessidades de cada escola, fazer um levantamento estatístico, tu entendes muito bem essa área de estatística, fazer um levantamento estatístico em cada escola, qual é a necessidade que há. Então, nós vimos que, por exemplo, a escola primária completa da Matola C tem falta de carteiras e também tem falta de água. A escola primária da Liberdade tem falta só de água. Então, eu penso que se fizesse essa auscultação, iria sim, teríamos aqui já entra aquele ponto, nós teríamos dados mensuráveis, dados estatísticos que nos permitissem, como ponto de partida, ajudar a desenvolver esses bairros. Porque, por exemplo, nada adianta nós termos, por exemplo, uma estrada que vai dar àquela escola, mas a escola não tem condição. O que eu estou a falar? O mesmo nós podemos ver nos dias de chuvas, por exemplo, cá na Matola, para quem estão aqui na Matola, nos bairros, nós vemos que há uma tendência de haver muitas enchentes. Qual é a condição que as nossas crianças terão para ir para a escola, se mesmo as vias de acesso não estão em condições para chegar lá? Então, eu trouxe esse aspecto aqui, este ponto, por quê? Porque é preciso reunir um conjunto de soluções que possam contribuir para que a criança tenha um bom aproveitamento. E, logicamente, ou ele não ir à escola naquele dia porque choveu, as ruas estão alagadas, vai afetar. Então, se houvesse um sistema, por exemplo, de drenagem que permitisse a água fluir dali, iria permitir que no dia seguinte a criança fosse à escola. Então, havendo uma auscultação, um ponto de partida, eu penso que haveria maior probabilidade e chance de a gente conseguir sanar essas dificuldades. Aí sim, nós já íamos partir para outros pontos. Se uma vez já tendo feito esses estudos, já sabemos que já estão reunidas as condições para a criança ter aulas dentro das salas, as janelas, as salas estão bem apetrejadas, tudo mais. Aí já íamos ir para outros fatores, mas nós estamos numa situação que a nossa realidade, o que diz, é que são coisas básicas, não ter carteira, condições mínimas para que o estudante tenha. Não, como é que o país vai desenvolver se lá onde é o ponto de raiz para o desenvolvimento do nosso país sim. Já tem lá deficiência? Então é preciso a gente trabalhar nisso, e eu penso sim que há falta mesmo de uma auscultação, ou se nós não estamos a ver quais são os resultados que estão a trazer desta auscultação. Mas eu acho que, na minha opinião, né, para responder de concreto, se é propositado ou não, existem vários fatores também por dentro que nós também temos que procurar entender. Exatamente. Por exemplo, eu te digo, imaginemos, quem seria o responsável, por exemplo, por mandar 300 ou 500 carteiras para essa zona de Matutuíne? Vamos supor, por exemplo, por mais que não seja ministro da Educação, um exemplo, mandou 500 carteiras para Matutuíne, ok. Vejamos só, esse é o trabalho dele. Está-se bem que também não construiu escolas, ele sabe que não existem salas, mas eu estou a trazer isso aí para fazermos uma reflexão no sentido de não podemos saber do concreto se é propositado ou não, porque se o trabalho de, por exemplo, a ministra da Educação manda 500 carteiras para essa zona de Matutuíne, quem é o responsável, por exemplo, por verificar o saneamento, o saneamento básico, essas coisas? Energia, saúde, já estamos a tratar de outros setores. Exatamente. Isso. Então, ele, como ministro da Educação, fez o seu trabalho. Mas eu acredito que, como governo, tem que trabalhar em coletivo. Exatamente. Acredito que tem que existir uma forma uma estrutura deles sentar. Exatamente. Agora, então, pode-se levantar também aqui uma questão de uma gestão de fundos públicos, seria ou não?
Bom, Mas nós voltamos dentro de instantes para responder essa questão na segunda parte do nosso podcast, do nosso programa. Eu sou o Altafo Ibrahimo, perca-se, mas não perca a oportunidade de continuar aqui no nosso debate que está imperdível com duas figuras incontornáveis aqui no ramo da educação. Falo de um estudante, Amos João Bié, e o Teodoro Reis, que é docente universitário, que estão aqui a trazer-nos abordagens bastante interessantes para o nosso tema de hoje. Não saia daí, fique por aí conosco, deixe o seu comentário, deixe o seu like e também partilhe este vídeo para que chegue a mais gente para continuarem aqui a assistir a nossa programação. Nós voltamos dentro de alguns segundos. Até já. Pense numa escola comprometida com o homem do futuro. E com um ambiente propício para fácil aprendizagem. Apresentamos para si o Colégio Pérsia, revestido de qualidades que impulsionam o processo de ensino e aprendizagem, lecionando o ensino primário e secundário. O Colégio Pérsia tem uma biblioteca equipada e pronta a responder à demanda do mercado, preparando estudantes para o ensino superior, laboratórios para as aulas práticas, pátio acolhedor e espaçoso, aulas extracurriculares de língua inglesa, informática, taekwondo e língua francesa. Estamos localizados no bairro Intaca 2, próximo à primeira rotunda da Estrada Circular. Olá, eu sou a Dulce Costa, quero convidá-lo a embarcar comigo rumo à construção de uma visão melhorada e simplificada do mundo da educação, formação profissional e escolha de carreira. Neste espaço, crianças, adolescentes e adultos têm voz. Não deixe de acompanhar o programa Descubra Comigo, aqui na Mindcast TV. Até já! Some say learning English is a tough challenge, while others believe that without the right approach, only a miracle can help. But is that really the case? Join us as we explore the different ways people in Mozambique have mastered English, breaking barriers, defying expectations, and proving that learning is always possible. My name is Tim Alfredo. Meet me every Wednesdays at 3:30 p.m. for a close-up conversation on Chat Desk Unplugged, right here on Mindcast TV. Sabia que a arte é uma fonte poderosa de conhecimento? Junte-se a nós nesta jornada fascinante à volta do mundo artístico. Todas as sextas-feiras teremos convidados especiais que irão partilhar conosco os seus conhecimentos e experiências sobre o mundo da arte, aqui na Mindcast TV. Prometemos voltar e cá estamos, aqui onde palavras iluminam caminhos, diálogos educativos com o Altafo Ibrahimo, sempre em debates imperdíveis, todos ligados à educação para aquilo que é a melhor compreensão desta área para a nossa sociedade. Mas eu aqui dizia, doutor, antes, como eu te cortei, dizia, seria uma má gestão de fundos públicos? Porque estamos aqui, levantamos a questão de falta de auscultação, que pode ser um dos elementos. O segundo ponto, será que seria a má gestão dos fundos públicos? Para essa questão, possivelmente eu ia levantar aqui algumas especulações. Primeiro, quem que é responsável por canalizar esses fundos? E segundo, quem que é responsável por receber e aplicar esses fundos? Por quê? Porque nós estamos a ver que aqui temos um ponto de partida e temos aquele que é o receptor final desses fundos. Então, e depois, aí já entra a terceira parte. Quem é responsável por fazer uma monitoria, uma vistoria, se realmente está-se a aplicar aqueles fundos pelos quais foram direcionados? Porque eu penso que hoje em dia a questão que sempre surge é essa. Se nós temos, fala-se que se investiu mais de que, por exemplo, vamos pegar aqui no exemplo que nós trouxemos, investiu-se mais de 500 carteiras. Por que as 500 carteiras que deviam ir para Matutuine não chegaram lá, as 500 carteiras
carteiras, mas, no entanto, foram desviadas para uma outra escola. Então, é disto que nós estaremos aqui a questionar. Se realmente existe, então, quem que é responsável por fazer a canalização deste fundo? Então, esse seria, tudo que nós estaríamos aqui seria uma mera especulação, mas o que deve-se saber é que esses dois pontos é o que nós devíamos ter como conhecimento, para que nós sabemos, olha, aqui existe um estudo, existe uma avaliação para a canalização de cada valor que sai e como resultado nós vamos ver aquilo que é o que nós esperamos. Nós vamos ver escolas apetrechadas, vamos ver que existem condições mínimas de higiene nas próprias escolas. Vai-se parar de levantar aquela questão de dizer que, olha, tira-se dinheiro para dar o guarda, porque isso também nós queremos saber, afinal do dia, por que nós temos que tirar dinheiro para o guarda, temos que tirar dinheiro para a... Não, existe aqui uma série de questões que nós teríamos que levantar, colocar numa balança, ao final do conto, ao final do dia, esse dinheiro todo, para onde é que vai? Mas eu penso que já deve abrir outros debates. Aí também me traz uma questão muito interessante, que é a questão da corrupção na educação. Opa. Porque a educação é um dos setores em que a corrupção tem se visto, ok? De forma bem de longe, percebe-se ou vê-se o nível de corrupção muito alta na educação, ok? Porque mencionou aqui carteiras, pode ser 500 carteiras destinadas à escola de Matutuine, mas não chegam lá as 500 carteiras. Quem é responsável? Quem é responsável por tirar esse fundo? Entrega a quem? E quem é essa pessoa que faz chegar? Toda essa logística aqui, todas essas pessoas envolvidas também tem esse fator aqui de corrupção existente, que é uma realidade em Moçambique, em todos os setores, mas o setor da educação que é o que mais nos preocupa neste preciso momento. Eu queria perceber de vocês, como é que pode-se garantir que as políticas educacionais, não. Como é que pode se garantir, como é que se pode reduzir o nível de corrupção na educação? Porque percebe-se isso em vários pontos que, como docente universitário, como estudante, já vivenciaram ou têm experiências que nos conduzem a esta questão. Principalmente para si como estudante. Muito bem. Muito bem colocado. Bom, é assim, para mim, sendo no setor da educação, bom, eu vou primeiro entrar um bocadinho só na área política, tivemos um bocadinho esse papo no backstage. Bom, sobre a corrupção, eu acho que primeiro a estrutura do governo anterior claramente que ia influenciar para a corrupção. E no governo atual não coloco minha mão no fogo, mas digo que pode reduzir significativamente. Ou seja, imagina só, naquela altura em que tínhamos um governo em que o Ministério da Saúde ou o Hospital X quer fazer um hospital, quer depois manda para o Ministério da Saúde, Ministério das Finanças, Ministério das Finanças. Está a ver? Essas todas as mãos que chegam até o financiamento chegar, para o financiamento voltar e passar por todas essas mãos. Então, automaticamente, que naquele governo passado era evidente que ali haveria um desvio. Está claro, isso não precisamos esconder para ninguém. Agora que estamos a lidar direto, ou seja, estamos a dizer que o Ministério... Desculpa de cortar, está claro que no governo anterior, que acaba de findar o mandato... Era inevitável a corrupção. Era inevitável a corrupção. Agora, trago isso porque é para responder à tua questão, né, que estás a falar de como é que nós podemos prevenir ou combater isso. Estou a chegar. Agora, com este novo governo, imagina só, em que estamos a dizer que quem trata das obras é o Ministério das Obras Públicas. Exatamente. Então, se você é como, por exemplo, escola, como não sei o quê, quer construir uma escola ou quer como é que se diz, reabilitar. Você só mete a carta, aquilo vai ser avaliado, se for aprovado, é com o Ministério das Obras Públicas. Então, isso claramente que diminui a corrupção. É óbvio. Agora, é uma das formas também que nós podemos ter para prevenir, ou por causa da questão direta que me falaste como estudante e docente. Bom, eu acho que a valorização dos professores muito bem visto. É um fator extremamente... A valorização dos professores. E a valorização dos professores não limita-se só no respeito. Isso, primeiro, estamos a falar de... é uma coisa que pode-se depois, no fim, falar-se, que é formações contínuas. Okay. Formações contínuas e, acima de tudo, salários adequados. Isso mesmo, muito bem visto. Se tu estás a pagar, imagina só, eu sou estudante, vou falar assim informalmente. Se eu sou um estudante, tenho uma situação que é para docente, tenho um 8, preciso de um 10.
qual é... Não vamos aqui falar de salários, isto é uma coisa íntima. Mostra qual é o salário médio do docente. Imagina que num país em que o salário médio de um docente seja, por exemplo, uns 60 ou 80 mil meticais. Quanto é que eu, como estudante, precisaria para subornar um docente? Não estaria ao meu alcance. Seria um insulto eu chegar para um docente, tenho 1000 meticais, estou a poder passar. Seria um insulto. Mas estás a falar de um professor que está a receber por aí 12, 15 mil meticais. Por vezes com esse salário de 12 é atrasado. Atrasado. Sim. Ele precisa comer. Muito bem visto. Às vezes ele até não é corrupto, mas existe uma frase que diz: não há moral que resista quando o estômago está vazio. Não há moral que resista quando o estômago está vazio. Isso o professor às vezes não quer receber o teu valor, mas eu apareço ali com 500 meticais para docente, está-me a faltar 2 valores. Não estás a pagar o teu professor como deve ser. Mas dizia o governador da Zambésia, Pio Matos. Ele disse, me recordo muito bem, ele disse, não sai da minha cabeça, ele disse, oferecer uma galinha ao docente, ao professor no final do semestre, não pode ser visto como um ato de corrupção. É agradecimento pelas aulas. A minha pergunta é, por que não ofereceu no meio do ano? Mas olha-se nesse aspecto... Mas era isso que eu estava a dizer, né? Uma das formas de prevenir mesmo. Primeira coisa é que com o governo atual, eu acho que é uma das formas de prevenção. Esta foi uma boa estratégia. Na minha opinião. Está a saudar esta estratégia do governo atual. Do governo atual. Essa forma de colocar os governos como deve ser. E a outra forma mesmo é a valorização dos professores. Paguem os professores. Não estão a pagar os professores. Não estão a pagar os professores. É uma metáfora, é uma forma de dizer. Paguem bem os professores. Ok, eu vou querer ouvir aqui. Eu penso que o Altaf aqui quer levantar especulações aqui. Eu percebi muito bem. Então. Vamos ouvir aqui um docente, ok? Sim. Trouxeste aqui abordagens muito interessantes. Eu ouvi aquele muito bem, a concordar consigo quando dizia que devem pagar bem os docentes e também não há moral que se segure quando o estômago... Não há moral que resista quando o estômago está vazio. Olha, Altaf, a tua questão é muito bem colocada. Eu até fiquei até feliz por o Amos ter visto esta particularidade. O que acontece? Primeiro, é preciso a gente saber quem é a figura do docente na sala de aula, primeiro. E quem é a figura do estudante na sala de aulas. Então, o estudante é aquele que está ali para quê? Para adquirir conhecimentos e, a posterior, aplicar. E o docente é aquele que está na sala de aula para partilhar o conhecimento para que o estudante possa aplicar. E, bem, também, não só nós devemos olhar na questão que o docente é aquele que está ali para dar conhecimento, mas também o estudante é aquele que vai pesquisar e também cria um debate e juntos possa discutir e criar ideias. Há um ponto aqui que o moço falou e falou muito bem. Olha, é preciso primeiro, para que não hajam essas situações aqui de corrupção, que o professor, vou falar no professor no geral, não vou olhar só para o ensino universitário, porque nós sabemos que existe aquilo que é o pilar de um país, a educação é o pilar do país. A saúde, estamos a falar dos hospitais, os médicos, nós vamos estender aqui para outras áreas, os médicos. Não, aquilo que é o pilar, eu penso que o professor é aquele que muito devia ser valorizado, porque desde a primeira classe é que ele começa a incutir conhecimento nas nossas crianças. Claramente. Se este professor não é valorizado, o que tu achas que vai ser deste professor? Do que este professor vai depender? Porque o professor não faz nada mais do que nos transmitir conhecimento. É aquele que ensina com a caneta que é leve, não com a pá que é pesada. Não, a caneta é muito leve, o giz é giz, é leve, o marcador é leve e o conhecimento que ele nos dá é uma bagagem enorme que nós temos. Claramente. Então, eu penso que para que não haja essas questões de corrupção, primeiro é preciso valorizar o professor. Deve ter um salário condigno, um salário que possa estabelecer condições mínimas de habitação. Olha, aqui vamos entrar também por outras questões de políticas que eu não gostaria aqui muito de entrar, porque eu entendo que existem aqueles que melhor podem defender este assunto. Mas como é que um professor fica mais de 1 ano sem salário, Altaf? Como é que um professor... Aqui em Moçambique, professores ficam 1 ano sem salário? Possivelmente, nós já ouvimos em algum sítio isso. Em algum sítio nós já ouvimos isso.
Não, Onde? eu não sabia. Não, e tu estás a ouvir aqui agora. Eu não É isso que nós estamos a um ano sem dizer. salário. Olha, Altaf, nós não precisamos ser pessoas que estamos assim, sofremos de amnésia. Nós ouvimos há pouco tempo nas televisões que os professores queriam fazer greve porque sim, não sim, tinham sim, salário, sim. horas extras, não recebiam Então, horas pensei que era só extras. por causa de horas extras. Não só. Então, existe todo um conjunto de fatores. Então, eu penso que é preciso valorizar esta pessoa do professor, porque é que a gente começou a ter os primeiros toques do conhecimento desde a primeira classe. É este professor que perde horas, é este professor que perde horas a preparar matéria, este professor também tem família, tem uma casa, tem construído. Nós vamos ver como é que está a habitação deste professor. Quais são os benefícios que este professor tem? É por isso que sempre abre aqui espaços. Eu recordo, vou partilhar aqui uma experiência. Na nona classe, eu tinha um professor que fazia dinheiro só com fichas. Ok. Ele era o professor daquela única disciplina. Não vou falar aqui o nome para salvaguardar a imagem dele. Era o professor que dava aquela única disciplina. Ele tinha 9 turmas. Imagina 9 turmas com uma ficha de 45 meticais. Ele próprio que imprimia, fazia cópias e vendia essas fichas. Imagina 9 turmas. Turmas de 45 a 50 estudantes. Quanto é que ele fazia? Mas tu vais dizer que... Por que surge isso? Porque ele viu. São situações que surgem aqui. Então, eu penso que se houvesse um salário condigno para os professores, Salário não haveria condigno seria espaço. quanto? Ou o que seria salário condigno? Olha, eu penso que isso já depende de pessoa para pessoa, pessoa, família exatamente. por Necessidades, família por porque família. cada família tem o seu agregado familiar. Mas eu penso que, ainda que não tivesse salário, eu penso que essa pessoa podia ter regalias. Por isso é que quando eu perguntava aqui na Benefícios. primeira parte se era propositado ou não, é porque são vários elementos que eu fui trazendo aqui, fui juntando, que tudo nos conduz a esta mesma pergunta, se é proporcionado ou não. Que estamos a dizer que a educação é o setor, é a base, ok? Certo. Para Moçambique, que é um país, digamos, pobre, entre aspas, Certo, estamos a olhar a certo. educação como o único caminho para poder Até reduzir, então. Certo. para a redução da pobreza. Certo. Se a educação é o único caminho para a redução da pobreza, como é que a própria educação não é investida? Como é que o professor está a ser mal pago? Ou não está a ter salário, como o doutor Teodoro Reis aqui diz, que fica 1 ano sem salário, sem horas extras, está a ser maltratado, está numa sala sem condições, os estudantes estão sem carteiras. Se a educação é o principal pico, aí, como é que não está a ser investido? Por isso a minha pergunta de é propositado ou não, ok, ainda certo, prevalece, porque nós estamos a dizer, nós estamos a lidar com pessoas que não conhecem a coisa. Se estão ali é porque chegaram com competência e tudo isso, vamos julgar assim. Certo, mas ainda assim é difícil dizer. Nós não podemos afirmar Exatamente. que é propositado, mas claramente que existem evidências que nos conduzem a certas... estamos a ver, o que nós estamos a ver é isto. Porque veja só, a educação primeiro, falaste uma coisa muito bonita, eu gostei, nós até então estamos a ver a educação como o caminho para desenvolver. Existem países, por exemplo, a Coreia do Sul, acredito que Luxemburgo, que são países que são potências que investiram na educação. Isso. Em que crianças de 9 anos estão a fabricar esses iPhones que estamos a usar. O estudo de base, acredito que até o ensino pré-universitário Não é paga-se. obrigatório. É obrigatório. E existem países hoje, não me aparecem os nomes aqui, que eles, quando tu pagam, acho que são $16 mil para estudantes que admitem à universidade. Isso é um bom estímulo. Agora, se um país que está a pagar $16 mil a um estudante por admitir a uma universidade, o que é que este mesmo país está a fazer com o professor? O dobro ou o triplo, obviamente, e aí teremos uma educação... Qual é a probabilidade de corromper esse professor? Nem 0% chega, antes de 0. Mas existem políticas por detrás disso. Foram feitas políticas, existe um consenso. Agora, para dizer que foi propositado, acredito que eu não sou a pessoa correta para dizer isso, mas o que eu posso afirmar é que parece que não existe vontade. Não existe vontade. Parece Porque que não existe vontade. que fazem... Existem condições para tal.
condições existem. Existe, claro. Só falta a vontade dessas pessoas. Claro. Porque Parece. olha, tá, é o seguinte. Primeiro, vamos lá olhar para a realidade do nosso país. Qual é o salário mínimo? O salário mínimo está aí nos 8 mil e alguma Exatamente. coisa. O que é que tu compras com 8 mil e alguma coisa? Salário mínimo. Vamos lá ser realistas. O que é que tu compras? estamos a dizer que se nem para transporte já acaba fazendo... Só com transporte, gastas por aí já gastas dois dois e tal. Estás a perceber? Dependendo de onde é que tu trabalhas. Já. Não vamos entrar para outras áreas. Ok. Não vamos entrar para as outras áreas. É médio o transporte. Estás a sabe? perceber? Enquanto isso, nós conseguimos ver a realidade do nosso país. Até áreas que estão a receber muito mais que um professor. Não vou aqui especificar para nós não criarmos aqui situações. Então, nós sabemos muito bem que em áreas que deviam ser investidas está a ser completamente negligenciado. Um dos principais, eu pergunto, não sei, saiu alguma notícia este ano quando é que vai se investir na educação? Porque eu penso que não saiu, respondendo não saiu, e mesmo assim, até agora ainda não vimos em nenhum portal do governo ou quando é que vai formal, se investir na área da educação? Informações sobre o gênero ou sobre gênero ou sobre outros setores. Isso mesmo. Até então, as informações que recebemos são do WhatsApp, Facebook e Tudo. mais. A gente Ainda não sabe. vimos. Podes entrar, eu entrei em vários portais do governo, ainda não encontrei nenhum tipo de informação do gênero. Quando é que está a se investir, por exemplo, nos institutos de formação do professor? Exato. Quando é que Que está a são se investir? escassos. E são os casos. Quantos institutos de formação de professores temos? Quando é que está a se investir nas escolas? Estamos a dizer escolas de raiz. Quantas? Então, nós temos que olhar tudo. Olha, é assim, Alta, por mais que nós não queiramos sair, sempre isso vai nos levar. Quais são as políticas? Quais são os programas que estão a ser criados? É isso que nós queríamos saber. Não, se nós tivéssemos o acesso ao conhecimento desses programas, é fácil nós, a partir de dizer sim, aqui já temos condições mínimas para podermos avançar. Tudo bem, então traz aqui um ponto de solução que é nos mostrarem o que é que está a ser feito, como está a ser feito, o que é que existe, o que é que não existe, porque isso também reduziria o número de debates que existem ou o número de perguntas Não só que mostrar, existem. não só mostrar, se já existe um programa e já está a se aplicar. Eu penso que já era o princípio a gente saber que está a se aplicar alguma coisa na educação para ajudar. Não, se nós não temos esse conhecimento, é por isso que isso vai continuar a contribuir primeiro, para um ensino deficitário, para essas questões que trouxe aqui de corrupção, questões em que o próprio aluno não olha hoje mais com interesse em querer ser professor. E isso é triste, muito É perigoso. triste. Yeah. Não vamos para longe. Nós vimos um caso há pouco tempo que saiu numa das coisas que ao lado, não vou aqui mencionar, em que 2 indivíduos estavam, bateram um professor, deram porrada a um professor. O que é isto? Um professor, eu lembro muito bem, quando nós entramos na sala de aula, o professor aqui que nós tínhamos respeito, nós calávamos, pelo menos na nossa geração, nós ficávamos calados, tínhamos o professor como uma segunda autoridade, porque a primeira autoridade era o nosso pai Era lá o pai, em casa, concordo mas o professor era a nossa segunda autoridade. valorização do mas professor. será que até hoje nós ainda olhamos com o professor como uma segunda autoridade? Porque o professor já estava a ter conversas com o aluno de tu para tu por causa dessas situações. O aluno olha o professor como tu e o professor também trata a criança como se fosse da mesma faixa. Não. Na altura nós tínhamos esse respeito porque ainda havia alguma valorização deste professor. Então existem exato. vários aspectos. Ele até que colocou da questão da valorização, não só a parte do dinheiro, essa parte também do próprio aluno, ver o professor como aquele que está ali como uma autoridade. Muito bem. Diretamente para si, Amos, como finalista como finalista de licenciatura no curso de Estatística Aplicada, exato. numa universidade das maiores, se não a maior, de Moçambique, acredita que o governo de Moçambique está a formar profissionais capacitados para a realidade moçambicana? Essa é uma questão muito... Bom, é assim. Primeiro, dizer que eu teria que, coisa que ainda não tenho a experiência, de ter a média, por exemplo, umas 4 a 3 entrevistas de emprego. Okay. Teria que ter isso primeiro. Segundo, eu abordei aqui um assunto interessante quando estava a voltar, quando estivemos a introduzir, eu disse muito bem que
as escolas ou as universidades não estão a formar profissionais capacitados de acordo com as exigências do mercado. E isto deve-se a vários fatores. A educação remota, quer dizer, estudar com... E depois, ok, vou fazer o seguinte. Não existe, ou não há uma formação que cumpre com as exigências do mercado atual. E eu poderia dar uma solução. Ou uma possível sugestão. É isso que nós estamos aqui. Podia dar uma possível sugestão. Exato. Não existe, isso está claro, não existe. Mas eu podia dar aqui uma sugestão. E a sugestão qual é que seria? Imagina só que o governo falasse ou entrasse em contato com o setor privado e este setor privado poderia dar entrar em conveniência com as faculdades no sentido de, imaginemos que estejas a fazer um curso de contabilidade. Seria muito bom que o aluno tivesse alguma prática. As práticas que nós temos são práticas fictícias, que fique claro, nas universidades. Sim. São práticas fictícias, mas imagina que o setor privado, nós criarmos algum link com essas empresas privadas e esses estudantes tivessem uma espécie de estágio, que não seja um estágio remunerado, ok? Mas aprender-se alguma coisa lá, que é a realidade. Então há necessidade de parcerias entre universidades e empresas. Isso está claro, isso. Está claro. Eu dei aqui um exemplo de um amigo meu que terminou a faculdade, está a estagiar. Aquilo que aprendeu na universidade é diretamente desproporcional àquilo que é a exigência do mercado. Okay. Mas o senhor engenheiro, o senhor contabilista não consegue fazer coisas de base. Estamos lá atalados com conceitos teóricos, com muita teoria, o que não é mau, mas onde é que está a prática? Olha. E porque o mercado do trabalho, ele é dinâmico. Não é estático. Ele é dinâmico. Muito e bem. Essas parcerias com o setor privado dinamizam claramente a te situalizar. Exato. Muito bem. E esta questão aqui me faz também aqui trazer uma outra, esta abordagem que salvo erro, esta abordagem me faz trazer aqui uma questão a quando da implementação do mandarim no currículo, que aconteceu já há poucos dias atrás. Se eu não estiver erro, ontem ou antes de ontem foi feito um acordo no edifício de Confúcio, né? Ali bem perto da UEM, um acordo entre Moçambique e China a quando da implementação do mandarim. Queria perceber de forma muito breve, assim, como é que isso pode ajudar aos moçambicanos na redução da pobreza em Moçambique? Como é que esta implementação deste idioma, vamos assim dizer, do mandarim em específico, podia ajudar os moçambicanos na redução daquilo que é a pobreza? Eu acho que é nosso defeito nós moçambicanos responder uma questão com pergunta. Mas esteja à vontade, estamos em conversa. É assim, Altaf. Eu talvez ia fazer uma outra questão. Qual será o objetivo disto? Qual é a finalidade? Se até o próprio inglês, francês, que já estamos a ver há muito tempo. Qual é a finalidade? Há uma promessa de que haverá moçambicanos que vão ser exportados para a China. Será que há uma indústria? Será que há uma indústria chinesa que vai abrir? Estão a precisar de mão de obra moçambicana, então querem começar a preparar agora, formar moçambicanos? Uma questão que ainda não tenho com propriedade, mas este mandarim está a ser colocado em escolas específicas. Acho que é Josina Machel e Francisco Manhanga. Acho que é isso. Ainda que seja em apenas duas escolas. Olha, o que para mim é uma questão a ser levantada. Primeiro, por que essas duas escolas como experimento, podemos assim dizer? Por quê? As outras escolas não podem ter? Por que não podem ter? É isso. Isso também vai em dois pontos que eu identifiquei quando tu fazias a questão para o colega. Por exemplo, quando cria-se essa questão, ver se existe mercado vocacional ou não, se existe mercado de emprego, primeiro, vamos olhar para uma questão muito prática, Altaf. Eu gostei muito fundo dos assuntos. Quantas empresas, indústrias nós temos cá em Moçambique? Porque eu parto do princípio que se estão a formar um engenheiro mecânico, é que pelo menos nós temos uma indústria mecânica cá em nosso Moçambique que vai poder receber esse engenheiro mecânico a ser formado. Primeiro. Não, isto vais ver, ou seja, termos um estudo direcionado, é o que eu penso. Porque hoje em dia nós já não temos mais institutos técnicos básicos.
alguém com 10ª classe já sabe mexer com eletricidade, já sabe mexer com mecânica e sabe que dali vai ir aplicar. Mas ok, quantas empresas nós temos para a área de formação dele para poder receber o currículo dele? Nós não temos. É a mesma questão que tu me colocas. Qual vai ser a finalidade destas escolas que estão a aprender mandarim agora? Será que é porque vão abrir uma universidade chinesa? Será que é porque vão abrir uma empresa chinesa? Será que está-se a precisar na China agora de mão de obra moçambicana que querem pessoas que pelo menos sabem falar mandarim? Não, é isso que nós temos que saber. Ou seja, o que eu estou a tentar aqui trazer é que nós podemos ter um sistema. É minha ideia, fica a mente uma ideia. Nós podemos ter um sistema de educação orientado ao profissional. Ou seja, assim, a especialização. Ou seja, o ensino técnico seria uma boa sugestão. O ensino técnico é uma boa sugestão para isso. Certo. Ou seja, ele já aprende mecânica desde cedo e sabe que dali ele é bom a mecânica. Eu preciso ir até 12ª classe, ainda estou com dúvida, nem sei o que eu vou fazer. E depois ainda faço o ensino superior, aí ainda tenho essas lacunas que ele aqui apresentou. Estás a perceber? Então, aqui existem vamos ver muitos defeitos que nós vamos encontrar aqui. Então, um ponto para isso, eu penso que devia ter um sistema nacional de educação muito bem definido e claro. Estás a perceber? Seria o primeiro ponto. Você olha, no sistema de educação tem este. Primeiro, eu pergunto, qual é a finalidade para alguém que só tem 12ª classe? Onde é que ele pode trabalhar? Onde é que ele pode trabalhar? Alguém que viu mais de 10 cadeiras. Mais de 10 cadeiras. No nosso setor, no sistema de educação, boa questão. Alguém que tem 12ª classe. O que é que pode fazer? O que é que pode fazer? Alguém estava a aprender empreendedorismo, matemática, física, química. Tudo. O que é que podes fazer? Até tiques. Muito bem, muito bem. O nosso debate está imperdível, mas muito bem. De forma rápida, para podermos encerrar este debate, eu gostava de ter aqui sugestões de ambas partes. O que é que se precisa mudar para que a educação em Moçambique melhore? De ambas partes. Vamos começar daqui. Bom, eu como estudante tenho algumas sugestões. A primeira, já colocaste como questão. Exato. Seria investimento nas infraestruturas. Já debatemos aqui e vimos que é para influenciar bastante. Então, se nós tivermos infraestruturas em condições, o que estimula os estudantes a frequentarem as escolas sem dificuldades, né? Como um saneamento básico ali, uma carteira em condições, um quadro em condições, então esse investimento seria bom. Estou a falar também na valorização dos professores. Também vai influenciar muito para a melhoria da educação em Moçambique. Estamos a falar de colocarmos os professores ou os docentes em processos contínuos de formação, darmos bons salários aos professores, também seria uma coisa muito boa. E também existem pressupostos, porque antes de chegarmos na educação, existem várias coisas lá atrás que nós temos que limar. E eu vou trazer essa parte mais no contexto das zonas rurais, porque é onde nota-se claramente uma desproporção, né? Entre jovens que estudam e os que não estudam, né? E isso íamos entrar mais na descentralização, o problema da descentralização. Estou a falar de vias de acesso. Uma criança não pode percorrer 5, 10 quilômetros a pé para chegar a uma escola. Para mais um debate para aprofundar este tema, mas a segunda e penúltima questão, na verdade, como é que você imagina a educação em Moçambique daqui a próximos 10 ou 20 anos? De forma muito rápida. Se continuar assim, da mesma forma. Ok, se continuar assim da mesma forma. A terceira e última questão, de forma também muito rápida, como é que os estudantes podem ser agentes de mudança no sistema educacional? Boa questão. Na verdade, eu até estava a pensar nisso quando vim para aqui. Eu vou falar de mim primeiro. Bom, eu acho que eu, como um estudante de estatística, poderia contribuir muito com estudos. Por exemplo, eu podia trazer aqui quais são os fatores que influenciam. Atenção, não de forma teórica, de forma prática. Trazer aqui quais são os fatores determinantes ou quais são os fatores que influenciam para a mudança de educação em Moçambique. Eu, por exemplo, no próximo debate, depois vou falar com... Eu posso trazer um estudo, pegar vários fatores, trazer estudo. Não, por exemplo, se o Estado investir, por exemplo, com uma escola em cada bairro, isso vai trazer uma evolução média, por exemplo, de tantos estudantes formados. Se o Estado investir, por exemplo, $10 mil na formação de cada 5 professores, isso
eu como estudante nem poderia trazer isso tudo. Agora, o estudante no modo geral, eu acho que não há muito assim a se fazer, senão uma entrega 100% nos seus estudos. Muito o bem. Estudante por si só. Últimas considerações? Bom, eu queria agradecer pelo convite. Atualmente eu acho que é o melhor podcast. Muito obrigado. Pelo teor e pelos temas aqui abordados. Se eu não obrigado. estiver em Aero, eu acompanho muito a mídia, não conheço nenhum podcast virado para debates acadêmicos. Uau. Muito obrigado. Então, é muito bom, gostaria que seguissem mesmo, inscrevam-se, acompanhem. Obrigado ao meu moderador, espero estar aqui mais vezes. Queria agradecer, também foi uma grande hora estar a compartilhar a mesa com um docente, doutor, e acho que foi um debate bom. Deste lado, muito obrigado aí, Amos, e também gostava de ouvir aqui últimas considerações, doutor Teodoro. Últimas considerações de... Do debate em causa e também a Ok. saudação aí ao pessoal que está em casa. Bom, para não levar assim muito tempo, primeiro foi um tema muito interessante, é preciso ir muito a fundo. Eu penso que há muita coisa que pode-se fazer para melhorar a nossa educação aqui em Moçambique, que ele também deixou ficar pontos muito pertinentes, só para não ser aqui repetitivo, e fazer-se uma auscultação. Tu trouxeste bem, fazer-se uma auscultação para ver de fato quais são as necessidades que encontra-se lá para tentar resolver. Quanto ao cenário, está de parabéns, é muito interessante. Nós, hoje em dia, vemos que os debates sempre existe uma orientação, criar polêmica, etc. Embora a gente tenha visto algumas tendências, mas é normal, é uma forma de também tendencioso. tentar criar aqui uma desconcentração, ou seja, por aí, descontração, isso mesmo. Então, isso vai ajudar muito, agregar muito valor. Então, foi um debate muito enriquecedor. Espero que o programa continue e também os próximos podcasts, espero poder estar aqui. Espero que tenha estado também à altura daquilo que tinhas como expectativa para Acima. o próprio podcast. E estás de parabéns, continue trazendo acima de tudo. Eu gostei muito porque não procuraste trazer apenas níveis. É muito interessante para mim que quando eu conversei com ele não sentia-se que é estudante, que é docente e tudo mais. Foi uma conversa aberta e é isso que temos que trazer. É preciso haver isto aqui, dizer que é possível haver um debate onde existam várias classes e também quando nós conseguimos ver várias perspectivas. Ele viu na perspectiva de estudante e eu vi com perspectiva de professor, docente, seja como for. E isso só ajuda a gente a encontrar um ponto para que possa ajudar no desenvolvimento de um país. Muito bem, muito obrigado pela vossa contribuição nesta nossa conversa. Eu espero tê-los aqui mais vezes, porque vão ser debates bastante interessantes e gostava aqui de continuar a conversa convosco mais horas. Espero aí o vosso convite depois de sairmos de frente das câmeras. Muito bem, muito obrigado também a si que ficou desse lado aí a acompanhar a nossa conversa aqui de hoje no programa Diálogos Educativos. Eu sou o Altafo Ibrahimo, não esqueçam, percam-se, mas não percam a oportunidade de estar sempre aqui ligados à Mindcast TV para acompanhar este programa e entre outros programas. Deixe aí o seu comentário, o que é que você achou da nossa temática aqui, da nossa conversa também. Deixe o seu like, compartilhe o link deste vídeo para mais pessoas, para que aprendam e apreendam tudo que foi aqui deixado. Eu prometo voltar na próxima terça-feira com mais convidados e mais debates ligados à educação. Espero que você também esteja aí para darmos conta dos próximos assuntos. Muito obrigado pela sua audiência. Eu volto na próxima terça. Essa rima vai para minha cota. Sarima.